Muito bem, nós vamos agora meditar em Mateus capítulo 3, versículo 16, o batismo do Senhor Jesus. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte: sendo Jesus batizado, subiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, quer dizer, em quem eu tenho prazer, aquele que me agrada. Então, o Senhor Jesus, ele foi obediente em tudo. Em tudo ele foi obediente. E o que eu penso aqui nesses versículos? Deus, ele ama a todos, mas poucos daqueles que ele ama, né, os seus filhos amados, poucos são os que procuram lhe agradar. Uma coisa é Deus amar a todos, outra coisa é esses amados, né, agradarem a Deus. Veja que a voz de Deus no batismo, né, aquela voz do próprio Pai dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me agrado. Então, é muito forte. Vamos falar sobre agradar a Deus? A Bíblia vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama a todos. Deus ama o pobre, Deus ama o rico, Deus ama o negro, o pardo, o branco, o asiático, o hispano, o espanhol, o inglês, o africano, o português, o japonês. Deus ama a todos. Mas a pergunta do Espírito Santo, né, para nós hoje é: você tem agradado a Deus? Ele se agrada da sua vida? Ele se agrada do seu comportamento? Deus se agrada de como você tem servido a Ele, de como você tem adorado a Ele, de como você tem glorificado a Ele? Você tem sido um filho que agrada a Deus? A Bíblia fala do que não agrada a Deus, né? O que eu posso fazer que não agrada a Deus? Vamos ler? A Bíblia diz, portanto, Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se a tua carne te domina, te escraviza, você não pode agradar a Deus. Se você se submete aos desejos da tua carne, você não, você não está agradando a Deus. Muitas pessoas têm sido submissas aos desejos da carne, né? E quando você anda na carne, você não agrada a Deus. Você não está agradando o seu Senhor. Romanos 6, versículo 12 ao 14, ele vai dizer assim, ó: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, né, suas paixões. Quer dizer, eu não posso deixar pecado reinar no meu corpo, nesse corpo mortal. Aí ele vai falar: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, ele fala o seguinte: quem anda na carne não agrada a Deus. Quem anda na carne é escravo do pecado. E a única forma de você vencer a carne, né, essa carne que não se converte, a nossa carne nunca vai se converter. Se ela não for mortificada pelo jejum, pela oração, ela vai dominar. As paixões que existem na carne, elas vão aflorar os desejos. Então, se você se submete às paixões, os desejos da tua carne, se os membros do teu corpo são dominados, né, pelo pecado, então você não está agradando a Deus com toda certeza.
Uma outra passagem de João 8:29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quer dizer, quando Deus me ver, ele se agrada de mim. A minha vida, a sua vida, tem agradado a Deus? Essa é a pergunta, né? E lá em Deuteronômio 4:37 ao 38 vai falar assim, ó: Porquanto amou teus pais e escolheu a tua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Então, olha só, Deus, ele fez a promessa para quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, né? Você sabe quantas pessoas herdaram a terra prometida? Somente aqueles que agradaram a Deus. A maioria morreu no deserto. 1 Coríntios 10:5 diz: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Então, aqueles que Deus não se agradou, eles ficaram prostrados no deserto. Só entrou na terra prometida, só venceu as muralhas aqueles que agradaram a Deus. Enquanto você não ter esse entendimento que você precisa agradar a Deus, você não vai herdar as promessas. Aí de repente você diz assim: Mas Deus me ama, eu estou na era da graça. Saia desse engano, minha amiga, meu amigo. Porque só recebe o milagre, só vê o céu aberto, só ouve a voz de Deus, só herda a promessa, só vai viver o sobrenatural aqueles que colocam no seu coração agradar a Deus, viver para agradar a Deus. Não se esqueça, Deus amou a todos, mas só herdou a promessa àqueles que lhe agradaram. Quem não agradou ficou prostrado no deserto. Certo? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos.